É, bom, estou aproveitando que o meu tempo hoje está mais folgado e já vou fazer outro vídeo, porém acredito que esse vídeo não seja possível eu concluir o conteúdo programado em uma parte só, né? Então aqui vocês estão vendo que no título aí está Atos dos Apóstolos parte 8, mas é possível que essa parte hoje tenha que ser parte 8.1 e parte 8.2, mas se der a gente continua. Perceba que vamos ler 2 capítulos para essa parte 8 e essa sequência dividida assim pela tradição da igreja, ela, na verdade, eu vejo que é um capítulo só, porque ela está enfatizando um personagem, né? Que é a figura de Estevão. E tem 2 acontecimentos nesse trecho, por isso que eu estou começando já a falar sobre o texto antes de ler, porque esse texto remete a Estevão e é preciso explicar isso. Capítulos 6 e 7 tem 2 acontecimentos. Um é a eleição de pessoas para assumirem responsabilidades na comunidade. E a outra é o testemunho de Estevão perante as pessoas que vai levá-lo ao julgamento e condenação, né? Então aqui é o spoiler, né? Estevão vai ser uma pessoa que vai viver para o Evangelho e morrer pelo Evangelho, né? Então, capítulo 6 e 7, na minha concepção, ele não dá para você separá-lo, né? Então, o ideal é você fazer as leituras de modo corrente, né? E à medida que você vê que a perícopes, né, que é o termo técnico usado para esses trechos sequenciais de uma história, né, é um pouquinho diferente de parágrafo, né, que um perícope pode ter alguns parágrafos, mas ele contém um contexto, uma cena, né? Então, apesar de o capítulo 6 ele ter 2 partes, 2 perícopes, né, que é justamente a divisória do primeiro acontecimento que eu falei para o segundo, né? Então, mas é elementar desse capítulo 6 e 7 a figura de Estevão, né? Então, para a gente fazer essa leitura, né, obviamente não é a primeira vez que eu vou ler, mas tendo em mente esse fundo, né, esse contexto, então a leitura, acredito que é melhor de se assimilar dessa forma, né? Então, como essas leituras estão sendo gravadas, então pode ser que daqui a alguns anos, quando eu olhar esse vídeo, né, eu posso perceber alguma diferença do que eu tinha interpretado hoje e o que eu vou interpretar futuramente, né, se assim ele estiver disponível. Então, essa é a tentativa, certo? Então, nós vamos dar início. Como vai ser um trecho muito longo, o capítulo 7 é muito longo, então eu vou me atentar aqui a fazer uma leitura mais fluida, certo? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão,
Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Bom, esse trecho é o que eu chamo de primeira cena, né? É a cena que fala do crescimento da igreja e a eleição de pessoas para assumirem funções dentro da comunidade cristã, né? Comunidade que aí ainda não era chamada de cristã, né? Era a seita dos nazarenos, né? Então, olha só, esse trecho ele tem alguns detalhes muito interessantes, né? O primeiro deles é o seguinte: no versículo 1, quando a gente aborda a leitura, a gente percebe, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem aqui. Naqueles dias. Quando a gente fala naqueles dias, então aqui perceba que o autor ele deu uma delimitação temporal, né, em relação ao crescimento da igreja. Então naqueles dias ele está ainda se referindo aos primórdios da fé, né? Pode ser uma expressão indefinida de tempo, né? Então, naqueles dias pode também se referir que, ó, ora é o quê? Aquela conjunção, né, que vai explicar alguma coisa. Ora, naqueles dias, por quê? Porque o contexto anterior, o capítulo 5, a gente leu que foi quando fala que no versículo, no último, né? A gente tem que ter isso em mente. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, naqueles dias, ou seja, naqueles dias em que os cristãos pregavam no templo e de casa em casa, né? Então, naqueles dias, multiplicando-se o número de irmãos, né, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus. Então, me parece, né, que a intenção do autor da carta de Atos, né, é colocar que isso ainda foi num período bem inicial da igreja. Mas também a gente não pode descartar que foi no intervalo de alguns anos, né? Mas, no meu ver, pelo que é um intervalo curto de tempo. Ainda no primeiro, no segundo ano, no terceiro ano no máximo da igreja, certo? Porque há um lapso de tempo aí, do tempo que a igreja começou até a conversão de Saulo, de alguns anos, né? Mas a gente percebe que a expressão naqueles dias, né? Aí a minha deficiência no grego não me permite ir muito além de uma interpretação na língua original, mas o que a gente tem no grego é o termo detais, emerais, tautais, né? Emerais, tautas seria a expressão traduzida nessa versão Ferreira de Almeida por naqueles dias, né? Naqueles dias. Então, só para vocês terem, eu não estou falando isso de mim, né? Eu pesquei aqui a telazinha, né? Eu percebo, né? Então, quando eu falo aqui, quando eu li a palavra, né? Eu estou lendo aqui, né? Emerais, tautas, né? Então, tais emerais, tautas, naqueles dias, né? No caso, deixa eu voltar aqui. Então, naqueles dias, multiplicando-se o número de irmãos, houve uma murmuração. Por que então, outro motivo, além do termo naqueles dias, essa questão do houve murmuração dos helenistas. Helenistas, né, são aqueles de fala grega, né? São os cristãos
de origem cultural grega, né? Quando eu falo origem cultural, então vamos entender aqui, né? A dinâmica geográfica da situação, né? Todo o contexto até agora que a gente leu é em Jerusalém. Porém, a gente percebe que de Atos 2, né, boa parte dos cristãos eram de outros locais, né, de outros lugares do Império Romano. O fluxo de pessoas dentro do Império era maior do que em outros tempos, né? Então, os helenistas seriam aqueles que são pessoas de procedência do mundo grego. O mundo grego pode ser os que vieram da Macedônia, da Acaia, da Alexandria. Por quê? Porque a cultura grega era dominante e a língua era a fluidez de contato do Império Romano, né? Apesar de em Roma se falar o latim, mas a ligação territorial do Império Romano era a cultura grega. Então, não é à toa, né, como vocês estão vendo aqui na imagem menor de tela, que o Novo Testamento originalmente foi escrito no grego, né? Então aqui, ó, os helenistas, né? Eles se queixaram contra os hebraios, que é os hebreus, né? Tem até algumas bíblias que falam é, os de fala grega e os de fala hebreia, né? Não sei se tem alguma tradução aqui. Aqui gregos contra hebreus. Não sei se tem uma outra tradução diferente. Ó, pronto, aqui nessa versão católica, né? Ó, naqueles dias o número de discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a se queixar contra os fiéis de origem hebraica, né? Então, essa questão geográfica ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai remeter a algumas interpretações que a gente pode perceber. Quem estava reclamando, né? Eu vou ter que me atentar nesse trecho porque, como aqui são só alguns versículos do 1 ao 7, é muita coisa dita em poucas palavras, né? Então, por isso que eu estou me atentando nesse trecho, né? E aí a possibilidade realmente de ter que ser em 2 vídeos, né? Então, olha só, você tem aí pessoas, né, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Distribuição diária supõe-se, obviamente, que é de comida, né? De alimento. Por que a gente pode dizer isso? Porque Atos capítulo 4, Atos capítulo 2, a gente leu que não havia necessitado entre eles, pois os irmãos vendiam as suas propriedades, colocavam ao pé dos apóstolos e estes distribuíam conforme a necessidade de cada um. Então, a partir desse serviço, a comunidade se ajuntava para repartir a comida, né? Partir o pão de casa em casa. Então, o que acontece? Aí a gente fazendo a ligação de Atos 2, Atos 4 e Atos 6, a gente percebe que a comunidade ela tinha uma vida ativa de reunião, mas era não somente para questões místicas, não era só para cantar para Deus, para orar para Deus, para ouvir um sermão, como nós fazemos todo domingo. A comunidade era para repartir as necessidades de cada irmão. Então isso era um cenário que surgiu com o Pentecostes, com aquela pregação de Pedro. Então é provável que algumas dessas irmãs, sobretudo as viúvas, que eram as que estavam sendo esquecidas, é provável que elas nem tenham voltado para as suas terras, né? Para a origem, para o seu local de origem, né? Talvez tenha considerado, né, o evangelho importante a ponto de largar tudo para lá, né? Que é uma mensagem subliminar em relação ao evangelho, né? Jesus falou isso, né?
aquele jovem rico, né, que queria ser perfeito, né? Talvez alguma dessas senhoras, por não ter muito a perder, deixaram tudo para trás, né? Não deixa de ser uma especulação que eu estou fazendo, mas isso tem um certo nexo, ao meu ver, por quê? Porque essas viúvas, tendo em mente, né? Agora abrindo parênteses aqui, Atos foi escrito depois das cartas de Paulo. E Paulo, em uma das suas cartas, ele está preocupado com a divisão das necessidades, né? A divisão daquilo que se arrecada, né? Eu acho que é na carta de Timóteo, né? Então, essa carta de Timóteo é uma carta bem avançada em relação à data de sua escrita, né? Então, isso é sinal que a estrutura dessa comunidade ela já tinha um regimento, uma convivência de muitos anos, né? E Paulo, naquele princípio, orientou a Timóteo que as viúvas, né, teria que ter um critério para que essas viúvas fossem auxiliadas pela comunidade. Bom, Paulo está dizendo isso já para o ano de 60 e pouco, né, da nossa era, da era cristã, da era comum, como alguns chamam. A carta de Atos ela foi escrita depois de 60 e poucos, né? Pelo menos, com certeza, depois de 63, que foi o ano que Paulo ficou lá em Roma, ou nesse ano. Então, mas só que ela está remetendo aos anos 34, 35, 36, por aí, né? Antes da conversão de Paulo. Então, assim, a gente tendo esse panorâmica temporal e espacial, dá para a gente dizer que as viúvas nessa época não tinham ainda critérios para elas serem auxiliadas, né? E é provável que aquelas que eram mais distantes, né, que eram as, no caso, helenistas, de fala grega, de origem grega, é capaz de elas não terem parentes próximos ali para as defenderem, né? Então, a questão geográfica era um determinante, porque os irmãos que não eram viúvos, não se enquadravam nessa questão de idade, eles levantaram a voz para os apóstolos, né? E disseram, olha, irmãos, nós somos de origem grega e estamos aqui percebendo que no partido dos bens, da necessidade, da nossa necessidade de comida, as pessoas mais velhas do nosso grupo estão sendo esquecidas, né? pelos, pelos hebreus, obviamente, né? que era o que tinha maior quantidade, já que eles estavam em Jerusalém. Então, perceba que essa polêmica surgida na igreja, né? A polêmica foi o quê? Uma desigualdade na distribuição do alimento, né? Os apóstolos ainda estavam naquela elevação de propagar o evangelho, né? Eles estavam sendo testemunhas, eles foram testemunhas oculares, então eles falavam para muitas pessoas. Não tinha nada escrito ainda referente ao que Jesus fez. Então, gente, todo esse contexto ele precisa entrar na nossa mente quando a gente vai ler esses textos. Já que nós temos a Bíblia hoje já com os seus textos completos para os nossos dias, né? Daquilo que se selecionou, né? que chegou até nós temos agora como rever essa situação por um panorama. Coisa que eles não tinham, né? Eles não tinham como ter esse panorama, né? Eles simplesmente eles estavam lá vivendo naqueles dias, né? E colocando a necessidade pontual que ocorria, né? Que era a distribuição de pão, né? Então, olha só, nesses poucos versículos a gente vê uma estrutura preliminar da igreja, né? Que incentivou a uma hierarquização. Mas em que sentido? Não na intenção dos apóstolos, porque o texto é bem claro. Aquelas pessoas escolhidas, né? Escolhei 7 irmãos, né? Aqui, eles não iam ganhar um cargo,
Eles iam ganhar uma função. Mas por que 7 homens? Porque da multidão você poderia ter um critério, né? Quando você elege uma pessoa, você elege estabelecida por critérios. Então, os apóstolos definiram, olha, os apóstolos, né, que convocaram a comunidade. Percebam, né? Os 12, versículo 2, ó, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E, ó, eles eram testemunhas oculares dos fatos de Jesus, então ninguém melhor do que eles para testemunhar. Então eles deliberam: olha, escolhei dentre vós 7 homens. Perceba que os apóstolos tinham comando de voz perante a comunidade, certo? Mas eles deliberaram para que os irmãos escolhessem, né? Escolhei dentre vós 7 homens, né? Então, o parecer agradou a toda a comunidade. Desculpe, agradou a toda a comunidade, né? Então, assim, do que eu entendi, quem se sentiu prejudicado, ele aceitou a ideia. Por quê? Porque agora a gente poderia ter, baseado no critério que os apóstolos deram, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, né? Então, essas pessoas que se enquadrariam nesses critérios, pode ser que até tinha mais, mas como foram escolhidos 7, né? Foi dado um número. Então, esses 7 teriam a capacidade de servir a comunidade, né? Servir, né? Não comandar, servir. Aqui eles estavam ganhando uma carga e não um cargo, né? Eu acho que essa diferença ela precisa ser colocada, porque textos como esse é que endossam para a mente de alguns a institucionalização jurídica que nós comentamos no vídeo anterior, né? Mas não é esse o caso, né? Você tinha uma comunidade, você tinha o grupo dos que supervisionavam a comunidade, que eram os apóstolos. Por quê? Eles tinham, como o próprio Jesus falou, né, as chaves, né? O que eles ligassem na terra seria ligado nos céus, né? Esses homens, eles tinham um relato, eles tinham um testemunho ocular do que aconteceu, né? E eles, por terem caminhado com Jesus, eles seguiram os ensinos de Cristo, né? E eles receberam o Espírito Santo, isso conforme o que já lemos, né? Então, assim, Atos capítulo 2 mostra isso, né? Então, eles tinham essa liderança. Porém, a liderança deles era canalizada para uma só direção, que era a propagação do Evangelho. A comunidade, ela era o resultado dessa propagação. Então, se havia problemas porque o número estava crescendo, isso era algo bom, né? Olha só que interessante. Se haver problemas numa comunidade, um grupo de irmãos, se há atritos, é porque pessoas diferentes estão unidas em um propósito comum, que é o Evangelho. Então é algo bom que aconteça isso, né? É algo bom. Então, esse trecho eu considero ele chave para a gente entender o que é a igreja orquestrada pelo Messias, né? Que é a comunidade dos irmãos que tem um sentido comum de viver, que é a mensagem do Evangelho. E eles, ao estarem unidos, né, não é o estar no mesmo lugar que os torna unidos, mas sim o motivo pela qual eles estão ali reunidos, né? Que é a vivência em Cristo. Porque a vida comum ela traz problemas, é isso que está mostrando o texto, né? Então, e ainda a gente tem que entender que aquele contexto não é igual ao nosso. Eles estavam ali, não tinha ainda uma sistematização, né? Era uma coisa que não era
centenária, milenar, como nós temos hoje, né? Então era tudo muito novo para aquela população, né? E mesmo que a carta tenha sido, o livro de Atos tenha sido escrito depois, com aquilo já um pouco mais sistematizado, mas a época a que se refere o relato ainda era algo muito novo, né? E essa novidade é o modelo inicial, né? Então é muito comum, né? Eu mesmo já usei muito esse discurso. Agora eu vou falar de mim, né? Desabafo, né? O discurso de que nós somos a igreja primitiva, né? Somos parte daquela igreja, né? Mas é muito difícil nós nos igualarmos a eles com o contexto que temos hoje, né? Porque, ó, perceba, se o que a gente leu aqui, né, se aquilo que eu comentei anteriormente estiver correto, muitas pessoas abandonaram tudo e passaram a viver aonde? Né? Então passaram a viver da ajuda dos irmãos, como essas viúvas, né? E já tinha viúvas em Jerusalém também, né? E assim, tem um caso que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que é importante, de um vídeo recente falando sobre Jerusalém, que lá você tem um costume de enterrar os seus parentes virados para o Monte Moriá, que é onde era o templo, né? Então, assim, o local de enterrar as pessoas lá em Jerusalém, ele permanece até os dias de hoje, né? Então, pode ser que alguma dessas viúvas tenham ficado viúvas naqueles dias, né? Ou então elas eram de outras cidades e levaram, não de longe, né? Aí também, mas em relação às viúvas hebreias, né? As de origem hebraica. Então pode ser que elas tenham ficado viúvas, os seus maridos serem enterrados lá e ela, aderindo à fé, já ficaram por ali, né? Aí agora sim, é uma suposição baseada no que se tem lá hoje, né? Nessa crença de você enterrar, inclusive voltar os túmulos para a Cidade Santa, né? Então, como aquele contexto lá de Jerusalém era tudo algo muito novo, muito recente, é capaz de que muitas pessoas tenham abandonado tudo e passado a viver exclusivamente da doação dos irmãos, né? Até porque a mensagem de Cristo era muito clara, ele voltaria. E aquilo na cabeça daquelas pessoas era algo breve, né? Não se tinha noção que seria 2000 anos, né? Então a gente tem que pensar com a cabeça que eles pensavam. Bom, de tudo isso dito, né? Já foi praticamente o tempo de um vídeo e a gente nem leu o capítulo todo, né? Mas o versículo fala, o 5, né? Fala dos 7 homens. Perceba que quando eles falam de Estevão, né? Estevão ganha um adjetivo, né? Parecer agradou toda a comunidade. Obviamente que os 7 tinham os critérios que os apóstolos falaram, né? Boa reputação, cheio de espírito e sabedoria. Mas olha, quando fala de Estevão, né? Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, isso não é por acaso, né? A pessoa que escreveu isso, ela já escreveu em mente separar Estevão dos outros, porque Estevão seria o que seria martirizado, né? Então, né? Ó, perceba aqui, ó. Estevão, homem cheio de espírito, cheio de fé e do Espírito Santo. Aí cita os outros: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Até o caso de Nicolau, prosélito de Antioquia, isso também não é por acaso, né? Quem já leu o livro de Atos vai entender que Antioquia vai ser uma cidade super importante para a propagação do Evangelho. Mas não é o caso agora aqui a gente comentar. Mas Estevão, ó, separou Estevão. Por quê? Porque Estevão é o personagem que vem depois, a partir do versículo 8, né? Mas antes da gente ir para o 8, ó, só para um comentário aqui, ó. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então,
toda a igreja de Cristo existente nesses relatos, ela está em uma única cidade, né? Então, é a igreja de Cristo em Jerusalém, se a gente fosse usar com as nomenclaturas que usamos hoje, né? Igreja de Cristo em Jerusalém. Ou então a Assembleia dos Salvos, dos Eleitos, né, que estão em Jerusalém, né? Toda a irradiação do Evangelho ainda era restrita a uma cidade, né? Então, é óbvio que a aglutinação, né, a aglomeração, que é o termo de 2021, né, a aglomeração desses irmãos era muito maior, né? Então, pela proximidade geográfica de todos eles estarem numa mesma cidade, obviamente que o número de irmãos era grande e obviamente necessitava de locais amplos para reunir todas essas pessoas. E Jerusalém, o único lugar amplo, né? Único não, né? Obviamente tinha outros lugares, mas alguns dos lugares amplos que eram propícios para o ajuntamento era justamente o templo, né? Então fica aí evidente que o templo era usado como ponto de encontro, né? Assim como hoje a gente pode se encontrar em qualquer lugar permitido por lei, né? Onde haja, não agora, 2021, né? Mas imaginemos aqui que esse vídeo vai ser revisto daqui a alguns anos, onde o coronavírus não vai ser mais um motivo principal de isolamento. A gente vai ter lá, então, qualquer lugar permitido para aglomeração de pessoas, né? É um lugar favorável para a vida comunitária do Evangelho. Nesse caso, Jerusalém era o local propício porque só tinha ele, certo? Então, dito isso, né, essa primeira cena a gente conclui. Agora a gente vai para a leitura mais longa, que é justamente a segunda cena, né, que é a cena da onde Estevão vai aparecer, né? Então vamos fazer a leitura. Retornando aqui. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que era da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, insistindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos de Estevão, viram seu rosto como se fosse de um anjo. Bom, aqui termina o capítulo 6, né? Um capítulo muito curto. Mas olha só, aqui relata o testemunho de Estevão, né? E essa cena 2, ela começa com isso, né? Com o seu testemunho, obviamente as ideologias, os embates ideológicos entre eles eram muito grandes, né? Porque, é como eu acabei de dizer, era tudo muito novo, né? Tudo muito recente. E Estevão nada mais fez do que repercutir aquilo que Jesus disse, né? Olha, derrubar este templo, em 3 dias eu edificarei. Jesus não se referia ao templo de pedra, se referia a ele. Estevão, né, da mesma forma, ele estava pregando a Cristo, né, aquele que era o templo, né, era o verdadeiro templo, né, aquilo que eu falei no vídeo passado. Toda a lei, ela conduz a Cristo. E Estevão já tinha entendido isso, né? Então Estevão, para ele ter ganho o elogio de ser um homem cheio de graça e poder, né,
é porque ele estava à frente dos outros, né? Então, a sua vivência em Cristo, a sua maturidade espiritual, a sua metanoia, né? Que é aquele arrependimento que o conduz a um caminho novo, era muito avançado para os outros irmãos, né? E havia alguns grupos, alguns sectarismos no judaísmo, né? E esses sectarismos, eles foram aqui descritos como esses povos, né? Esses libertos, né? Que se reuniam nas casas de orações, nas sinagogas, né? Tinha uma sinagoga deles, né? Eu confesso a vocês que eu teria que estudar mais porque eles ganham esse nome de libertos, né? Talvez até no comentário aqui tenha, né? Então, só para ver se vocês falam o que é essa questão dos libertos, né? Se fala... Os chamados libertos eram um grupo de judeus escravos, liberados por Roma e tinham sua própria sinagoga em Jerusalém, né? Então eu estou pescando aqui essa informação porque era um dos grupos de lá, né? Mas observe, esses grupos, o que eles tinham em comum? Eles estavam inflamados porque Estevão, né, falava do Messias como algo superior ao que se praticava, ao entendimento da lei, né? Porque, lógico, se Jesus veio cumprir a lei, ele está acima da lei, ele cumpriu, né? Ele tudo aquilo que a lei era sujeito para incriminar um ser humano, né, como errado, Jesus se desviou das acusações da lei. Então, aquilo que Paulo dizia, né? Eu não saberia o que era o pecado se a lei não dissesse não matarás, né? Então, a lei apontou para Jesus, não matarás, e ele realmente não matou. Só que a lei, todos os preceitos da lei apontaram para Jesus e ele não foi condenado. Isso dava a ele superioridade. Estevão entendia isso, né? A lei conduziu até Cristo e Cristo está mostrando o cumprimento da lei. Então isso era muito para os ouvidos daquelas pessoas naquela época, né? E aí eles apelaram para algo bem humano, né? Algo bem do nosso tempo, né? Suborno, né? Então você vê que o suborno já existe há muito tempo, né? E o suborno envolvendo a mentira, né? Blasfêmia aqui, né? Aliás, blasfêmia é o que acusaram ele de falar, né? Blasfêmias contra Moisés e contra Deus, né? Então é interessante, né? Você ter aí o suborno como uma arma de incriminação, né? Usado contra os irmãos, né? Hipebalo, né? O nome grego, né? Hipebalo. Então, assim, esse hipebalo assim, é como se fosse ao pé da letra, né? É lançar além do permitido, né? Lançar além do combinado, né? Só para vocês terem uma ideia. Né? Vou botar aqui de novo. Ó, esse termozinho aqui, né? Hipebalo. Né? Hipebalo Andras. Né? Dizendo aí aqui a palavra blasfêmia, né? Que blasfêmia é uma transliteração. Blasfêmia contra Moisés e contra Deus. É só um detalhe, né? Como eu disse, eu não entendo, não sou professor de grego, não entendo, mas é uma curiosidade. Então, o suborno foi usado para acusar Estevão, né? E olha só o que o povo dizia, né? Eu achei interessante isso. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Eles pegaram as duas bases que uniam a política e a religião, né? Como eu disse no vídeo anterior, você tem o templo, né? O templo, que é o lugar santo. Percebam que essa palavra aqui, né, lugar santo, a palavra
em grego é o hiero, né? Hiero, que é uma tradução da palavra templo, né? Então aqui é o hiero, é o lugar santo, né? Então é o lugar sagrado. Então você tem a espacialização do sagrado representado pelo templo, né? Então mas o templo é aquilo que foi construído por Herodes, que foi chancelado por Roma, né? Foi aprovado para que tivesse um local religioso dos hebreus para que se confiscasse os impostos, né? Então era a união política de Roma contra a união política dos judeus, né? Que é a lei de Moisés, né? Então o templo ele recebia a lei, né? E por ele receber a lei, ele era um lugar santo. Então isso é, ou seja, as falsas testemunhas falou que, né? Ele quis dizer o quê, né? No versículo 3, olha, Estevão, ele está indo contra tudo aquilo que se estabelece como sagrado para o nosso povo. Mas nas entrelinhas, o que Estevão estava querendo dizer, né, é que o lugar santo agora não é mais o templo, né? Mas Jesus ele está além daquilo ali, né? Por isso que as pessoas colocaram esses argumentos, né? Aí o versículo 14, não, por que o temos ouvido dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar, né? E mudará os costumes que Moisés nos deu. Bom, se a gente lê Apocalipse, né, a gente vê que o Apocalipse é, bem dizer, um livro só falando sobre essa frase, né? Mudará este lugar, né? Destruirá este lugar. Agora, quanto aos mudará os costumes de Moisés, né? Aí vem o embate, aquele mesmo embate que Pedro e João tiveram que responder perante o Sinédrio, né? Na cabeça do Sinédrio, Jesus estava contra a lei de Moisés. Então tinha que se impedir aqueles homens, né? Então você usando esse argumento contra o Sinédrio, opa, aquele motivo de novo, né? Então assim, a gente já bateu em alguns homens porque estavam proferindo que esse Jesus aí é maior do que a lei, né? Quer bagunçar o negócio aqui. E não é bem assim, né? Mas pegando esse discurso que eles já tinham, né? Então o Sinédrio, né? Ó, versículo 15, fitando os olhos de Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo, né? Então eles começaram a querer ouvir, né? Bom, essas acusações aí, né? É o capítulo 7. Vamos continuar. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia antes de celebrar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus a sua descendência falou que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. E Deus disse: julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque em Abraão e circuncidou ao 8º dia, de que Isaque procedeu, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito,
que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não acharam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecido de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, e ali morreu, e também nossos pais. E foram transportados para Siquém, postos no sepulcro de que Abraão ali comprara dinheiro de seus filhos, aos filhos de Amor. Como porém, olha, deixa eu dar só uma paradinha aqui, porque houve um parágrafo, né? Houve toda uma narrativa de Estevão, né? Estevão então era bem conhecedor da lei judaica, né? Ele tinha aí uma ampla bagagem de informação que eu acho que era comum para os judeus, né? Saber da sua história, né? Como qualquer povo. E ele vai usar essa história como argumento, né? Então, continuando a leitura, como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, né? É raça que entende como um povo, certo, pessoal? A ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem, né? Escravizou. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Observe esse porém, certo? No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Engraçado que aqui, a gente tem que dar uma paradinha, né? Apareceu um anjo, né? Na leitura que a gente faz do livro de Êxodo, é o próprio Deus, né? Em forma de sarça, né? São detalhes técnicos que pode fazer aí diferenças, né, interpretativas, né? Mas o fato é que a sarça ardia. A sarça ardente aparece nos textos, mas aqui intermediado por um anjo, né? Mas enfim, vamos continuar. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. Disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, que negaram reconhecer, dizendo, olha só, essa frase é importante, hein? Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés que disse aos filhos de Israel, desculpe, Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim.
É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem vossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, Deus nos tirou da terra do Egito. Não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram um sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Olha só, gente, nessa narrativa, perceba que Estevão foi acusado de querer modificar as leis de Moisés, certo? Ele quis falar contra a Terra Santa. Então ele faz o seu argumento pegando o cenário de Abraão, dando a entender a Terra Santa, né? Que foi uma promessa de Deus para Abraão. E agora pegou Moisés como representante da lei, né? Justamente daquilo que o Sinédrio estava ouvindo as acusações. Então Estevão estava sendo acusado daquilo, né? Então ali ele monta o seu argumento. Continuando, voltando aqui. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela de Deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isto vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determina aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. E este achou graça, aí Davi, né? Diante de Deus, e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que ele edificou a casa. Perceba que o discurso de Estevão é cheio de contrapontos, né? Mas, porém, né? Entretanto, né? Como diz aqui, ó, é cheio de adversidades, né? As frases são adversativas. Então, ele está se contrapondo às acusações, certo? Então, entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra, o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Olha, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis o Espírito Santo. Por isso que eu falei, para ficar atento naquelas palavrinhas lá do nós, porém. Por quê? Porque resistir o Espírito Santo é ir contra os planos divinos, né? Assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Agora, essa frase, gente, é Estevão agora se direcionando para o Sinédrio, né? Olha que ele utiliza voz, ó, voz é quem? O Sinédrio que estava ouvindo ele. Então ele aponta, né? Ele conta a narrativa até Davi. Por quê? Aí a gente tem que lembrar, olha as acusações contra Estevão. Ele estava sendo acusado de falar contra o santo lugar, de blasfemar contra Moisés e contra Deus, né? Querendo mudar os costumes do povo, né? Dizendo que aquele lugar seria destruído. Então o Estevão, como um homem cheio do Espírito Santo e muito inteligente pelas palavras que ele diz, ele montou ali de bate-pronto, né, pela ajuda do Espírito e do seu próprio entendimento e fé, ele mesmo montou ali o argumento, né, com as três pilastras aí do povo judeu, né, que é a promessa do território, né, o lugar santo, né, Jerusalém, que é onde a igreja estava naquele momento, e um deles testemunhando perante o Sinédrio.
Ele fala de Moisés, aquele que articulou a lei, que intermediou a escrita das ordenanças divinas para o seu povo, né? Então, Abraão representou aí o lugar santo, Moisés representou a lei e Davi representou o templo, né? Perceba que foi da ideia de Davi edificar uma casa para Deus, né? Apesar de ele mesmo dizer que Salomão que construiu, mas foi Davi. Por quê? Porque Davi ele é a representação da paz e do cumprimento feito a Abraão, né? Porque o povo de Israel estava agora na sua terra, né? Davi foi o grande conquistador daquela herança, né? Assim, ele representa o poder que aquela herança estava sendo prometida, né? Era uma representação. Então, as tribos elas receberam sua parte por herança perante a lei, mas muitas delas tiveram que lutar para conquistar suas terras. E isso, algumas nem chegaram a receber, né? Até hoje, né, tem, na história dos judeus, se a gente for olhar, tem lugares que até hoje é de tribos, as tribos originais não receberam, nunca foram dadas, né? Mas Davi representa o poder de Israel. Então isso entra no argumento de Estevão, por quê? Por causa do templo. Então você tem a terra, Jerusalém, esse é o lugar santo. Você tem a lei, né, os oráculos de Deus deixados a Moisés. E você tem o templo, que é a politização dessa promessa geográfica e das palavras de Deus, né? Então o templo ele ganha aqui um significado extremamente polido, rico, né, para esse discurso, né? Estevão consegue argumentar de uma maneira que ele consegue pegar todos os pontos da lei, né, e todas aquelas acusações contra ele, que consegue colocar num argumento sólido, direto, né, apesar da leitura aqui ser extensa, mas para uma defesa é um argumento direto, né? Ele diz, olha, vós sempre resistis, né? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, né? Vocês resistem ao Espírito Santo. Por quê? Porque em vez de entender a palavra que Estevão estava pregando em Jerusalém, eles usaram os argumentos da pregação de Estevão para o acusar, né? E isso é o que? Resistir ao Espírito, porque Estevão estava falando pelo Espírito, estava falando de coisas espirituais, né? Não era o físico que estava reinando na sua pregação. Aí ele se utiliza do físico, do entendimento físico que o Sinédrio tinha para se defender, né? Obviamente, Estevão dá um contraponto, né? Aí agora de acusado ele acusa, né? Só que ele acusa de maneira argumentativa, ele tem respaldo para dizer aquilo, né? Então ele usa o cenário judeu para isso, né? Então e ele ainda diz, ó, 53, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então Estevão admite que aqueles homens foram instruídos por mensageiros, né? Que são os profetas. E aí acontece o desfecho, né? Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. Lembra que eles já estavam com inveja. Lá no capítulo 5 fala que eles já estavam com inveja dos apóstolos, né? E aqui ele diz que eles se enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, ou seja, cerravam os dentes, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em voz alta, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Gente, essas palavras arremeteram, rilhavam, né? É por causa da tradução.
Mas ó, arremeteram contra ele, agarraram ele, né? Puxaram, ó, lançando ele fora da cidade, o apedrejaram. Né? As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, né? Que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em voz alta: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Então, Estevão ele foi acusado injustamente, porque as acusações vieram na base de suborno, né? E nessa base do suborno ele se defendeu, e na sua defesa ele mostrou o real motivo dele estar ali, e como resultado é isso que aconteceu, como vocês estão vendo aí na tela, né? Ele foi duramente punido, né, a pedradas, né? Porque o apedrejamento era o castigo de morte para aqueles que blasfemavam, né? Tem a base lá da lei de Moisés, né? Mas esses homens que o agarraram, né, ó, perceba, Estevão está falando para o Sinédrio. Estevão aponta para o Sinédrio: ó, vós sois resistentes ao Espírito Santo, né? Então, eles, ao ouvindo, tamparam os ouvidos, né? E arremeteram contra ele, ou seja, foram em cima dele, né? Para pegá-lo e fora da cidade o apedrejaram, porque o apedrejamento era fora da cidade, né? Então, percebam que o Sinédrio entendeu a argumentação de Estevão, né? Sinédrio entendeu que o Evangelho, a boa nova proferida pelo Nazareno anos atrás, é porque Jesus seria o cumprimento daquilo que Moisés colocou em código, né? Em leis, né? E seria o cumprimento daquilo que Deus deu a Abraão, uma nação que se espalharia por toda a terra. Por quê? Porque Jesus é a abertura para que todos sejam filhos de Abraão, por meio da fé, né? E eles entenderam que o templo não era a ideia original de Deus, mas a ideia de um homem, né? Que foi Davi, né? Então eles entenderam que todo o sistema da qual eles dominavam iria por água abaixo se essa mensagem se espalhasse, né? Então, assim, acusaram Estevão de ser que destruiu o templo, mas politicamente, com esse advento espiritual do povo, entendendo que Jesus é a força de Deus, né, encarnada e agora espiritualizada, aquele sistema que se calcava no templo, ele seria ruído, né? Porque o templo, a serventia do templo era punir os homens dos seus pecados e punir por meio do sacrifício e remissão, né? Então era um ciclo repetitivo, né? O ser humano sempre estava fadado ao erro e precisando se renovar daquele erro por meio do sacrifício. Então isso gerava muito poder àqueles homens, né? Então a culpa, o medo, né? A acusação e o castigo, tudo isso são componentes de poder. E esses componentes de poder levaram Estevão à morte, porque Estevão revelou isso para o povo, né? E revelou isso para o Sinédrio. Então, você tem aí um discurso brilhante, esse capítulo de Atos, né? Os dois, né? Ao meu ver, um só, né? Essa história de Estevão, ela é fenomenal. Ela, para mim, ela é a base da igreja, né? Se você quer entender o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? Você se debruça pelo que Estevão explica, você entende, né? Obviamente que o que eu estou dizendo aqui também é baseado em outras leituras, mas aquele momento, a gente tentando se transportar para aquele sinédrio, né? Com as palavras que ele diz, com o contexto que eles viviam, porque a vivência era muito importante.
Talvez para nós hoje não faça sentido algumas palavras que Estevão aqui diz, mas para eles fez tanto sentido que eles entenderam que o sistema da qual eles lideravam estava prestes a ruir, né? Porque algo superior estava em voga, né? Então, o povo continuava levando sacrifícios, continuava exercendo a fé judaica, mas chegaria um momento em que aquele templo, o templo, ele seria inútil, porque a vivência passaria a ser pela fé no Messias, que está em todo lugar, porque ele agora está em espírito, né? Então, se a Terra Santa, o lugar santo, era Jerusalém, agora o lugar santo é o coração daqueles que se convertem, né? E isso poderia ser em Jerusalém, mas poderia ser também fora de Jerusalém, diferente do templo, porque o templo só existia o de Jerusalém, que nem foi ideia de Deus, foi ideia de Davi o templo, porque o tabernáculo, que era a proposta de Deus escrita por Moisés, ela era móvel, ela era fluida, ela se montava e desmontava aonde Deus iria. Como Deus prometeu Jerusalém, a Terra Santa, né, Israel, para Abraão, ele repousou ali para cumprimento da profecia. Mas a profecia espiritual que estava por detrás daquilo, né, que a promessa a Abraão era uma descendência que encheria, seria mais numerosa que a areia do mar, né? Então isso é uma metáfora para representar a humanidade da fé, né? Aqueles que creriam que hoje essa crença só é possível por causa da mediação do Evangelho, porque a lei por si só ela nos barra ao templo, ela nos barra, por quê? Porque o templo é o local do sacrifício, né? Então todos aqueles 5 livros do Velho Testamento chamados de Pentateucos, todos eles, para serem exercitados em sua plenitude, precisam do templo. Não é à toa que até hoje, quem mora em Israel, país, está aguardando o Messias. Eles têm lá em Jerusalém um local onde eles constroem os objetos que tinham no templo lá de Salomão. Eles ainda estão aguardando para que o templo seja reutilizado, ou seja, reconstruído, né? O templo físico, eles aguardam isso. Então você vê que o templo é a chave, né? Então por isso que Estevão morreu. Ele colocou tudo isso às claras, né, para o Sinédrio. Então por isso que o testemunho de Estevão é tão marcante, tão forte, tão revelador do ponto de vista da igreja, né? Então se você quer entender o que é a igreja, esse é um grande passo.